E você tem dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural? Então chegou a hora de você tirar as dúvidas no quadro O Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você de hoje, eu estou aqui recebendo Pedro Putini Mendes, da empresa AGER, Gestão Estratégica Rural, e o assunto de hoje é sobre as multas ambientais. No último programa, nós falamos da fase pós-CAR. Aliás, o CAR foi prorrogado até o dia 31 de maio, mas existe uma fase onde serão analisados os cadastros. E isso pode, logicamente, gerar notificações e multas ao produtor rural. Ninguém quer receber multa. Então, vamos explicar melhor aqui sobre essas multas que os produtores podem receber, né, Pedro? Sim. Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Sim. Ô, Pedro, de onde que vem essas multas aí que podem surgir aí para o produtor rural que se ele fez o cadastro ambiental rural, ele pode estar recebendo alguma multa? Explica para a gente melhor essas multas. Sim. Bom, independente do cadastro, de fazer inscrição no CAR, a fiscalização tem se utilizado da tecnologia de geoprocessamento e drones até. Então, atualmente, o produtor, né, ele realmente não pode deixar margem para erro, para dúvida nessas situações, porque a fiscalização está utilizando, inclusive, de tecnologia. Até a título exemplificativo, no Mato Grosso do Sul, o Ministério Público tem um setor próprio, que é o processamento, onde eles ficam lá trabalhando as imagens de mapas antigos, mapas atuais, informações do CAR, para cruzar essas informações e entregar para o IBAMA, para a Polícia Militar Ambiental. Então não é um momento de descuido não, viu? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Essa fase já começou ou ainda não começou? Já começou. A gente tem visto bastante multas para o produtor com relação às áreas de supressão, limpeza de pasto, essas coisas. Então, essas situações são identificadas por mapeamento. Até tem uma tela aqui para a gente mostrar, a primeira tela só. São várias notícias que até a gente encontra na internet com relação a essas situações, né? A gente trouxe aqui uma tela para mostrar que o drone já está sendo utilizado, né, para identificar esse tipo de... Olha lá, veja só, com a ajuda de drone, polícia flagra desmatamento e multa fazendeiro em R$43 mil. É recente essa notícia, Pedro? Sim, notícia recente, de 15 de janeiro agora deste ano. Então, a tecnologia tem auxiliado a fiscalização e deve auxiliar o produtor também, né? O produtor tem que tomar cuidado. Então é isso. E quais as consequências dessas multas, Pedro? O que é mais comum? Bom, as ocorrências mais comuns que tem, a gente vai exibir agora outras telas, ó, com mais notícias, né? Multas aí de 70, 100 mil reais. As ocorrências mais comuns são a falta de identificação das áreas, o que é reserva, o que é área de uso restrito, onde que é área de pastagem, né? Os desmatamentos sem licenciamento, né? Que geram bastante multas também, o produtor tem que tirar o licenciamento, tem que identificar essas áreas no CAR. Também a questão dos tanques de combustível nas fazendas. O produtor também tem sido notificado, são as multas mais pesadas, né? De escolher o local adequado, escolher a estrutura adequada para instalar os tanques de combustível. A apreensão dos maquinários, que o produtor faz a limpeza de pastagem sem licenciamento, pode ter um maquinário apreendido também. E principalmente essas imagens não conclusivas, né? Que o Ministério Público, ou o IBAMA, ou a Polícia Militar Ambiental, faz mapeamento da área, que muitas vezes é uma pastagem suja, né? E fala que ali era uma reserva que foi suprimida, enfim. Então tem que identificar essas áreas certinho no CAR para não ter esse tipo de problema. O assunto aqui do programa de hoje não é o CAR, mas eu vou colocar uma pergunta aí que tem a ver com o tema. O produtor pode usar o georreferenciamento para fazer o CAR? Ele pode usar o drone para fazer o CAR? As imagens de drone? Com certeza. O georreferenciamento ele já é um bom caminho andado para fazer o CAR, porque quem fez o geo já identificou os limites da sua área, mas o CAR ele tem mais informações. O georreferenciamento ele identifica as limitações da área, mas não o que tem dentro dela. Mas já é um bom adiantamento. E o drone também pode auxiliar nessa identificação das imagens com maior precisão. Nesse caso vai minimizar o recebimento de uma notificação ou de uma multa, não é verdade? Vai, assim, otimizar os detalhes da propriedade, né? Então seria isso. E esse
produtor rural que recebeu uma multa, ele pode também ser acionado juridicamente? Pode acontecer uma consequência jurídica em cima disso? Muitas consequências, uma ou várias delas ao mesmo tempo. Primeiro, o auto de infração. Quando a Polícia Militar Ambiental, quando o IBAMA vai à propriedade, ele vai lá e deixa um auto de infração e identifica, né, os artigos da lei, qual foi o crime cometido e tudo mais. E com isso, o auto de infração gera uma multa num valor X, né? A autoridade que notificou pode ou não levar isso para o Ministério Público. O Ministério Público pode desenrolar isso em várias outras coisas. Primeiro, os inquéritos. O Ministério Público pode investigar primeiro, né? O inquérito civil e o inquérito penal. O produtor responde os dois, pode ser um ou pode ser os dois. Pode desenrolar isso uma ação penal e uma ação civil pública. Então, pode acontecer tudo isso. A gente já teve casos do produtor receber auto de infração, isso vai para o Ministério Público e ele ficou respondendo inquérito civil, inquérito penal, ação civil pública, ação penal. Então, tem que tomar cuidado, porque o prejuízo pela falta de cuidado é muito grande. Viu? E quais os direitos do produtor rural? Bom, o produtor rural ele tem, por lei, alguns direitos assegurados com relação à sua defesa. Quando chega um auto de infração, ele tem 20 dias para apresentar a defesa. Né? Desses 20 dias, é o começo, é a primeira defesa. Ele pode apresentar todos os laudos, perícias, imagens. Então, é direito do produtor ter a maior, a gente chama de ampla defesa. Né? Ele pode recorrer, então? O recurso vem depois do julgamento dessa multa. Então, ele pode apresentar a defesa e ele pode recorrer também. Então, é muito importante que ele busque esses direitos junto ao órgão ambiental, de produzir todas as provas para identificar se a sua área era ou não reserva, se já era consolidada, se não era. Então, são importantes esses detalhes. E vamos falar do CAR, né? Que o prazo foi prorrogado para o dia 31 de maio. Qual que é a importância de se fazer o CAR, Pedro? Bom, e nesse contexto, a importância do CAR, ela é justamente frear as multas, né? As multas cometidas antes de 22 de julho de 2008, né, elas não podem penalizar um produtor enquanto ele tiver feito o CAR. E o produtor que assina um termo de compromisso, vou recuperar a minha área, né, ele também não tem a punibilidade. Então, um produtor que faz o CAR, ele acaba se livrando dessas situações, né? É muito comum que tenham sido feitas supressões ou desmatamentos antes dessa data de 2008, antes de outras leis ambientais que foram modificadas ao longo do tempo. Então, essas multas, elas não podem penalizar o produtor enquanto ele não resolver isso dentro do CAR. Então, essa é a importância do CAR. Já que você está aqui, já que o nosso quadro é para tirar dúvidas, eu te faço uma pergunta. Por que o CAR foi prorrogado tantas vezes? Será que existe muitas dúvidas ainda do produtor rural em estar fazendo o CAR, em fazer o cadastramento? Bom, são muitas situações dentro do sistema e fora do sistema. Né? A gente tem, todos esses dados podem ser acessados através do Serviço Florestal Brasileiro. Você acompanha lá os números do CAR e ali você percebe que a região norte e nordeste, por exemplo, faltam bastante inscrições. Então, muitas vezes o produtor nessas regiões não tem acesso à informação, à internet, enfim. E também o sistema migrar as informações dos estados para o sistema nacional. Então, tudo isso está sendo preparado com o maior lapso de tempo aí, né, para que comece essa fase pós-CAR, né? O sistema tem que estar redondinho para começar a avaliar as informações. Então, mas de agora não passa, né? A última data é 31 de maio deste ano, então, a partir daí o produtor vai se deparar com novas situações. Aliás, nós já falamos muito sobre o CAR aqui, mas se você tem dúvidas ainda, é muito fácil, basta você nos enviar pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor, que nós estaremos encaminhando para os gestores da GER. Nosso contato é 67992647810. E também existe o e-mail da GER, né? Sim, a gente fica à disposição através do contato, do e-mail contato@gerconsultoria.com. Perfeito. Pedro, obrigado. Valeu, Boa Antônio. semana. Boa semana. Até semana que vem.